Oi, gente! Meu nome é Silene Medrado, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos abaixo do ombro, eu uso uma franja de lado, sou apresentadora e roteirista do podcast Se Liga, e este é um episódio adaptado em Libras. O nome do intérprete de Libras é o Anderson Marques. Ele é um homem branco, alto, de cabelo preto, curto e liso. O Anderson usa vestimenta preta lisa para viabilizar a informação para a comunidade surda. Então, a partir de agora, você pode encontrar esse conteúdo em todas as plataformas digitais de áudio. Vem comigo e se liga! A qualidade de vida de uma pessoa é influenciada pelos seus relacionamentos interpessoais. Ter amigos em quem confiar e com quem pode contar nos ajuda a lidar melhor com a vida. Você já parou para pensar como é importante ter amigos e se sentir parte de um grupo? Pois é, o episódio de hoje vai falar sobre como crianças e jovens com deficiência intelectual enfrentam a solidão e quais são os desafios que eles têm para fazer amigos e se sentirem aceitos pelos colegas da escola. A gente sabe que a amizade é uma das experiências mais valiosas na nossa vida. Como diz um ditado, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Pois é, e quem passa parte da vida excluído da sociedade, vive literalmente carente, experimentando a solidão e a sensação de isolamento. Imagine se você quisesse brincar com alguém e não conseguisse entender o que a pessoa está dizendo, ou se você não conseguisse encontrar uma solução quando surgisse um problema na brincadeira. Seria frustrante, certo? Pois é, crianças e jovens com deficiência intelectual podem sentir-se sozinhos ou tristes porque têm muitas dificuldades em encontrar amigos que os entendam. Isso pode acontecer muitas vezes porque as crianças também podem não entender suas dificuldades ou talvez não saibam como ajudá-los. Infelizmente, a solidão é uma triste realidade enfrentada por muitas crianças e jovens com deficiência intelectual. No episódio de hoje, vamos ouvir depoimentos de duas mães e teremos a participação dos seus filhos com síndrome de Down. Nos relatos, as mães compartilham suas experiências e sentimentos em relação à solidão dos filhos e discutimos com a literatura científica quais são os desafios enfrentados por eles em busca de conexão e amizade. Por isso, o episódio de hoje se chama Oi, eu existo! Tem alguém aí? Senhora, suas outras filhas são normais? Mãe, me leva na casa da Maria. Não, mãe, para com isso. Mãe, acabou o leite. Amor, tem que dar remédio pra ele, é? A vida da gente. Não começou bem a vida da gente. Não começou mesmo. A sua começou bem? A minha não começou. Ficou curioso? Se liga e vem conhecer um pouco mais sobre a vida da gente. O primeiro relato de hoje é o da Laís. Vamos ouvir? Bom dia, Silene. Aqui é a Laís, sou de Petrópolis, estado do Rio. Tenho 3 filhos, tenho 2 com mais de 30 e tenho o João, que é o temporão com 17. No início, eu era a favor de escola regular, coloquei numa escola regular na minha cidade. Eu ainda sou a favor, nessa idade de 5 a 7 anos, mais ou menos, 8, talvez 10 anos, até 10 anos, de uma escola regular, porque eles têm oportunidade de copiar, eles copiam muito as pessoas, né? Os amigos eram só da escola. Esses amigos eram amicíssimos, adorava, falava o nome, não me lembro agora, de 1, de 2, mas era só na escola. Ele não tinha amigos para ir na casa, mais tarde dormir um na casa do outro, festinhas, não, participava de quem fazia os aniversários dentro da escola, mas a inclusão era só na escola, nenhum amigo para fora. A solidão é algo sério, gente. Imagine sentir que você não se encaixa ou que não tem ninguém com quem sair ou conversar. De acordo com a literatura, crianças com deficiência intelectual podem ter problemas para se comunicar ou resolver problemas, o que torna mais difícil se relacionar com os outros meninos da mesma idade. E por isso, aumentam dificuldades de iniciar e manter relacionamentos e amizades, ampliando também as suas chances de rejeição pelos seus pares e causando isolamento. O que aconteceu com João, infelizmente, é muito comum. Embora eu faça divulgação científica trazendo artigos para discussão desse tema, já era claro para mim a solidão da deficiência. Quem está me ouvindo e tem um filho com deficiência, provavelmente vivenciou algumas situações como essa, do tipo, seu filho não é convidado para festinha de aniversário, para participar de uma noite do pijama e nem para passar a tarde na casa de um amigo, com a desculpinha sempre de, eu não entendo o que ele
fala. Não o chamamos para o trabalho em grupo porque ele não sabe ler e a festa vai ser barulhenta, ele não ia gostar mesmo. Já imaginou estar cercada de crianças e jovens e nunca ser convidado para nada, simplesmente porque as pessoas presumem que você não precisa de amigos e nem de eventos sociais? As pesquisas indicam que, embora a sociedade tenha se tornado mais inclusiva ao longo das últimas décadas, a deficiência intelectual carrega o estigma da incapacidade. As pessoas ainda têm receio sobre como interagir com esse grupo e alguns acreditam que ambientes segregados ou isolados não têm impacto na sua saúde mental. A gente sabe que a família é o primeiro grupo social que nós pertencemos, né? Nossos pais, irmãos, avós, e a escola é o segundo. Todo mundo que está me ouvindo foi à escola, aprendeu a ler, escrever, ter amigos lá. A escola é um contexto, gente, muito importante, porque é lá que nós aprendemos a viver em sociedade. Lá estão os nossos prováveis futuros amigos, inimigos, namorados, namoradas, tudo começa na escola. Até mesmo as viroses, gente. É lá onde tudo começa. Mas começa pra quem? Foi ficando evidente no relato da Laís que o João, nessa fase da vida, na fase dos relacionamentos, infelizmente perdeu festinhas e não colecionou recordações dos colegas da escola. O vírus da exclusão contaminou a escola do João. Mas nós vamos ouvir um pouquinho mais da história da Laís, porque eu tô curiosa. Vamos lá. Aí as dificuldades foram surgindo, o João foi ficando, não é agressivo, mas com umas brincadeiras com os amigos que desagradavam os amigos, um comportamento que já não cabia dentro daquela sala com aqueles amigos. Ele parecia perder o interesse total para entrar na sala, coisa que nunca tinha acontecido. Com o tempo eu fui percebendo isso. Fui na escola e as diretoras comentaram que percebiam a mesma coisa. Aí, diante dessa situação, que eu considerei assim uma exclusão, porque ele ficava sozinho, as professoras chamando para entrar na sala, mas ele foi ficando muito sozinho, sem querer entrar, sem querer participar. Foi na hora que eu parei para pensar, fui na escola e resolvi tirar. Dados de pesquisa apontam que a rejeição social vivenciada por esses jovens reduz suas oportunidades de modelagem e aprimoramento de habilidades sociais. E habilidades sociais inadequadas, combinadas com uma desregulação emocional, podem levar a comportamentos agressivos que resultam em rejeição pelos pares e menos oportunidades ainda de desenvolver habilidades sociais. Pela fala da Laís, dá para perceber que o João já estava sinalizando que estava triste, sozinho, e que se ajustar aos comportamentos e expectativas daquela faixa etária demandava muitas habilidades dele. Quando somos crianças, vemos os amigos, como companheiros de brincadeira. E à medida que crescemos, mudamos as demandas no relacionamento e na nossa forma de interagir com eles. Quando somos adolescentes, já identificamos qual é o nosso papel como amigo. Já somos capazes de diferenciar os diferentes tipos de amigo. A gente já sabe em quem pode confiar os segredos e a gente sabe que alguns deles são, gente, só para sair, para balada, pedir um endereço, saber que matéria que teve na escola. No caso de jovens com deficiência intelectual, é provável que haja uma discrepância entre o seu entendimento de papéis, demandas, benefícios da amizade com seus pares da mesma idade. E isso, com certeza, é um fator decisivo para o seu isolamento social. Mas o que é a solidão? A solidão indica a falta de conexão com os outros. Eu tenho a impressão que esses jovens veem seus colegas assim, eles estão se divertindo e se perguntam por que eles não fazem o mesmo. Como se conectar? É como estar do lado de fora, olhando para dentro, mas não conseguir resolver isso sozinho. Você já se sentiu invisível? João, eu também já me senti assim, quando vim morar em Portugal, João, há 5 anos atrás. Aliás, eu ainda me sinto invisível. Eu também sinto essa solidão e isso me deixa triste. E quando eu comecei a ler esse artigo, fez tanto sentido para mim entender a diferença entre o isolamento social e a solidão. De acordo com a literatura, são conceitos distintos, O isolamento se refere a interações concretas e a solidão não. Ela é uma interpretação subjetiva de reações emocionais ao ambiente. Nessa perspectiva, a solidão ainda pode ocorrer devido ao isolamento social, à falta de contato com o membro das pessoas, mas também pode ocorrer quando as pessoas têm um contato significativo com outros grupos. Falha a qualidade do envolvimento emocional e social. É assim, é quando você está cercado de pessoas e mesmo assim experimenta um sentimento de solidão. Eu sei bem como é isso, João, mas você não está sozinho nessa. Vamos lá continuar a ouvir um pouquinho mais a história da Laís.
João foi participar do projeto de uma fonoaudióloga aqui de Petrópolis que fundou esse projeto com aulas. E aí ele se sentiu bem, quer dizer, ele se sentiu bem quando viu os amigos praticamente todos com síndrome de Down. Tem alguns PCDs, mas todos são muito unidos, todos se sentem bem, todos se acharam como amigos. E eu comecei a mudar de ideia sobre a escola. Na socialização, dentro da escola, eu acho que professores preparados para ajudá-los, né, a socializar com os amigos, educar os amigos para recebê-los, que o diferente também faz parte, aquilo tudo. Mas eu não sei exatamente porque o João já faz parte do projeto onde ele tem os amigos todos no nível dele, então nunca mais pensei sobre isso. E eles saem juntos para lanchonetes, para cinema, para teatro, fazem muito programa juntos, mas entre os Downs, entendeu? Sempre com adulto, lógico, mas entre eles. Então eu nunca mais passei assim por problemas de ter que socializar. No relato da Laís, a gente vê que o João não estava feliz, né? Ele estava excluído e ela foi de encontro a um projeto, de um lugar onde o João pudesse ser acolhido e feliz. No projeto Andorinhas, idealizado pela fonoaudióloga Margarete Castellani. Margarete, minha querida, eu preciso conhecer você, tá? Depois a gente vai marcar aqui um horáriozinho no pod pra gente poder conhecer seu projeto. Aliás, Petrópolis, pra quem mora aí e não sabe, e o resto do mundo todo, viu? Mas bom, vamos voltando à Laís. A Laís traz um dado muito importante pra gente. Triste, mas realista. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando de um conceito chamado homofilia. O que seria homofilia? A homofilia é uma busca natural por pares semelhantes. Uma pesquisa realizada em 2014 no Reino Unido apontou que jovens relataram preferências por uma interação social com pessoas semelhantes. E isso acontece por quê? Porque entre os iguais, gente, rola segurança, confiança, conexão mais profunda, enquanto a diferença, ela é mais desafiadora. E a diferença também pode ser vista como uma ameaça. Enquanto está com pessoas semelhantes, reforça tudo que a gente já sabe sobre os outros e sobre o mundo. Nesse estudo, jovens com e sem deficiência relatam que preferem formar panelinhas, ou seja, grupos sociais fechados, com base nas suas semelhanças percebidas, seja ela deficiência ou outros fatores psicológicos sociais. E foi o que aconteceu com o João. João escolheu estar entre os seus pares, entre o que ele julga como os iguais, quem os entende. Mas, como a gente já falou muito do João, vamos ouvir ele? Eu fiz umas perguntas pro João e pedi a Laís para gravar. Eu pedi que o João falasse o nome dos amigos, contasse o que gosta de fazer, se ele briga com esses amigos, mandasse um recado pros amigos. Então, vamos a isso. Fala lá, João. Yuri, Francisco, Débora, Gabi, Bia, Pedro, Mônica, Érica, Grazi, Thaís e Rodrigo são melhores amigos. São legais. Eles estão. Não tenha raiva. Oi, amigos. Tô com saudade de ver amanhã na Zumba. No projeto. Oi, João. Olha, eu gostei de ouvir essa lista de muitos amigos que você tem. Você tem mais amigo que eu, viu, João? Você tá com sorte, você encontrou um lugar muito legal. O João fala, no último recado pros amigos, ele fala que tá com saudade de vê-los, tá, gente? E que eles costumam ir pra aula de Zumba, os amigos do projeto. Quando a gente escuta isso aqui do João, a gente volta às pesquisas científicas e vê que essa seleção por pessoas do mesmo grupo, existe uma frase que diz que pássaros da mesma pena voam juntos. Ilustra a ideia da homofilia, que se refere a essa tendência natural de pessoas com características semelhantes de se agruparem ou associarem. Mas assim como os pássaros que compartilham características semelhantes, preferem voar juntos, indivíduos com deficiência muitas vezes encontram afinidade e conforto em se relacionar com pessoas que enfrentam os desafios semelhantes por medo e insegurança. A homofilia, ela constrói relações poderosas nesses grupos, mas também ela pode ocultar sentimentos assim de racismo, capacitismo, um medo do diferente. Nessa perspectiva, a gente vê que a homofilia ela limita os horizontes sociais das pessoas porque o grupo permanece sem diversidade.
Mas enquanto essa prática de inclusão a gente sabe que ainda causa dor e o João estava em sofrimento, a mensagem que eu tenho para o João é: João, voa livre, junto de quem te aceita, com os pássaros da mesma pena, junto os que te acolhem e te fazem feliz. Não é fácil, né? Não é fácil a gente tentar se encontrar. E eu fico muito emocionada de saber que o João encontrou os amigos dele. Muito legal, João, obrigada. Então agora nós vamos ouvir o áudio da Lidiane, a mãe do Natan, em que ela vai contar também um pouquinho pra gente como é essa relação de amizade e solidão do Natan. Vamos ouvir o áudio. Boa tarde, Silene. Prazer estar fazendo parte desse projeto seu. Meu nome é Lidiane, sou mãe do Natan. Então eu vim aqui falar um pouco sobre a vida dele escolar, se ele tinha amigos, se ele não tinha. A princípio, quando o Natan começou a estudar, ele não tinha amiguinhos porque ele tem síndrome de Down, autismo e TOD. Então o Natan estava passando por um processo muito agressivo, antissocial. Então ele não tinha amigos. As crianças corriam dele, tinham medo dele por causa da agressividade dele e de não querer toques. Mas, graças a Deus, quando ele foi pro primeiro ano, já estava numa fase melhor, ele conheceu uma amiguinha na escola que chama Luana, e essa Luana se aproximou muito dele, muito mesmo. E mais duas amiguinhas aqui que eu não tô lembrada, que eu chegava até na escola, elas brigavam para entrar com ele dentro da escola. Uma pegava uma mochila, outra pegava no braço, outra pegava no outro, para fazer companhia. Foi a amiguinha que incentivou o Natan a perder o medo da água, quando a gente foi fazer um passeio com a escola. Foi uma das amiguinhas que ele obedecia, às vezes até mais que a professora. Tem uma outra amiguinha aqui também do condomínio, que chama Sarinha, que também, assim, persistiu, né, agarrava ele, persistiu, até que hoje é a única menininha aqui do condomínio, onde que eu moro, ele deixa chegar perto dela. De acordo com a literatura, crianças e jovens com deficiência intelectual têm dificuldade de identificar e interpretar corretamente estímulos externos, o que pode levar a episódios de agressão, passividade, fobia, e por isso eles tendem a exibir mais problemas comportamentais, né, caracterizados com comportamentos ansiosos, impulsivos, irritados, baixa tolerância à frustração e o déficit nas habilidades sociais. O que Lidiane relatou pra gente vem de encontro com o que é dito nessa literatura, que algumas crianças e adolescentes têm dificuldade de regular seu comportamento e de inibir essas respostas agressivas, né, aumentando muito a probabilidade deles serem excluídos e rejeitados pelos seus pares. Em 1989, as Nações Unidas enfatizaram a importância da proteção dos direitos humanos de crianças com deficiência, incluindo o seu direito à inclusão na sociedade. Desde então, em alguns países, a legislação e as políticas mudaram em direção à educação e a uma inclusão comunitária de crianças com deficiência, de modo que a inclusão social é cada vez mais vista como um direito humano básico em vez de um privilégio. Um estudo realizado por Favazza e Odon identificou que colegas com desenvolvimento típico em salas de aulas inclusivas, né, que fazem discussões de deficiência, elas tinham atitudes mais positivas em relação aos colegas com deficiência em geral, se comparado com salas de aulas em que não existem crianças com deficiência lá. No relato da Lidiane fica evidente a aproximação da Luana, né, dessas outras amigas, foi fundamental para a inclusão do Natan. A participação da Sarinha também no condomínio do prédio, em um convívio extra da escola, como os pares podem ser modelo de comportamento, como os pares podem aproximar essas pessoas, essas crianças, de um convívio saudável. A gente sabe que a gente aprende, gente, vivendo. A gente aprende experimentando as coisas e conhecendo o mundo pela ótica do outro. Então, meu Deus, por mais meninas como Luana e como Sarinha na vida de outras pessoas com deficiência. Mas nós vamos deixar de ouvir aqui, eu parar de falar um pouco e vamos ouvir mais a Lidiane. Mas um momento de solidão que eu achei que o Natan viveu bastante foi o dos primeiros anos de escola dele. E agora, na adolescência, eu sinto pouco acolhimento dos coleguinhas na escola também. Geralmente, os que aproximam são mais meninas. E que eu acho, assim, que poderia, sabe, ajudar muito, motivar os colegas a brincarem com coisas que eles gostam, estimulando eles a contar, tipo basquete, jogar bola com eles. Então eu acho que isso é uma coisa que poderia estar acrescentando muito na vida social deles.
Então, desde já agradeço, Silene, pela oportunidade de poder estar aqui relatando um pouco da minha experiência como mãe atípica, né? De acordo com a literatura, a aceitação para a inclusão social, ela varia de acordo com a deficiência, tá, gente? As crianças se comportam conforme o tipo de deficiência. Então, algumas deficiências são mais aceitáveis, deficiências visíveis, físicas, de aprendizagem, sensoriais, ou seja, deficiências que não afetam a resolução de problemas sociais. Agora, deficiências invisíveis, como autismo, ou deficiências que interferem na participação, na regulação emocional, hiperatividade, atraso no desenvolvimento, já estão associadas à rejeição dos colegas. Dados de pesquisa revelam que quando as crianças foram solicitadas a dizer quem são os seus amigos, houve uma maior rejeição por crianças com problemas na comunicação, de comportamento ou com muita limitação sensorial ou motora, ou seja, essas crianças têm menos amigos do que os colegas com desenvolvimento típico. Além disso, a cor da pele, a faixa etária, a série somada à deficiência também podem impactar na aceitação pelos colegas. O estudo descobriu ainda, que foi o mais triste, que os colegas rejeitam ou evitam interagir com crianças com deficiência porque veem eles como desajeitados, estranhos ou até mesmo assustadores. E é triste isso, né? E como esperado, numa entrevista, a maioria das crianças com deficiência intelectual se sentem solitárias, rejeitadas e infelizes. E não é por menos, né? E elas desejam ter amigos, tá? Uma porcentagem muito pequena afirmou que era indiferente, não relatou nenhum sentimento associado à rejeição, ao isolamento, mas talvez os estudos até apontam a dificuldade de investigar essa emoção em pessoas com deficiência intelectual, ou seja, falta meios para identificar e que elas verbalizem seus sentimentos. A Lidiane relata também pra gente a fase difícil da adolescência do Natan e sugere iniciativa por parte de professores da escola. A facilitação da amizade por profissionais da escola, professor, psicólogo escolar, e ensinar os alunos como interagir uns com os outros é muito importante. Educar sobre deficiência e criar oportunidades para participação das mesmas atividades é responsabilidade da escola. Resultados de pesquisa demonstraram que jovens com desenvolvimento típico relatam que estudar na mesma escola, na mesma sala de aula é uma oportunidade de acesso e proximidade para conhecer colegas com deficiência. Então, abordagem de aprendizagem em grupo, serviços especiais de apoio são facilitadores dessa inclusão. Chappell, em 1994, sugere que a solidão e o isolamento resultam de uma exclusão estrutural de pessoas com deficiência e não da sua incapacidade de desenvolver relacionamento de afeto mútuo. Embora o Natan tenha dificuldade de comunicação e não enviou um áudio pra gente, como o João enviou, ele tem emoção. E a prova disso é que a capinha lá do nosso podcast, aquele desenho lá, foi recriado, meu ilustrador, com o desenho do Natan. O Natan, o fofo, fez o desenho das amigas, da Luana e da Sara. E eu sei que assim como a Lidiane tem muito orgulho do Natan, eu também tenho, porque eu tenho uma história pessoal com esses dois. E o Natan é um menino muito afetuoso. E quanto mais experiência ele tiver em contato com outras crianças, melhor vai ser a integração dele e a socialização. Mães como Lidiane, Laís e eu, e tantas outras, sofrem com a solidão e o isolamento do seu filho. Famílias de pessoas com deficiência precisam de respostas e propostas. Embora muitas pessoas com deficiência frequentem escolas, os relacionamentos formados nesses ambientes institucionais não são incentivados fora da escola. Isso devido ao estigma da deficiência, porque a sociedade simplesmente acha que elas falham na interação, mas essa falha é na integração comunitária. E eu quero deixar um recadinho para vocês maravilhoso, de um texto que eu li. A maioria das crianças é agudamente consciente do que é justo e do que não é. Não costuma ser difícil apelar para o senso de justiça delas. Além disso, a impotência e o estigma social não são exclusivos daqueles com deficiência. As crianças, por sua condição na sociedade, geralmente entendem como é estar sem influência. Elas sabem como é ser silenciado, ser ignorado e ter decisões que as afetam tomadas arbitrariamente e regulamentadas pelos outros. Nós minimizamos e subutilizamos essas experiências. Pensamos que as crianças brancas, de classe média, sem deficiência,
não experimentam a opressão e que não vão entender. Na verdade, a maioria das crianças experimentam rejeição, isolamento e uma sensação de impotência em algum momento, independente da sua cor de pele, independente das roupas que elas usam, das vestes, dos alimentos diferentes, dos sobrenomes etnicamente diferentes. As crianças que simplesmente não parecem se encaixar de alguma forma, elas têm um ponto em comum nessas experiências. Com muita frequência, em discussões sobre justiça social entre educadores e crianças, as questões são retratadas como deles, né? Nós mostramos às crianças e falamos de uma forma distante, falamos sobre os efeitos negativos da segregação e da exclusão e pedimos a elas que pensem como é ser zombado por ter uma deficiência. Submetemos a elas a simular, dramatizar e supor que sentir uma participante como é ser cego. Infelizmente, esse resultado não é intencional, mas ele aumenta a distância, gente. Na maior parte das hipóteses, essa abordagem, ela fomenta uma simpatia, mas na pior, um alívio e uma culpa, quando a criança pensa, ai, graças a Deus eu não sou assim. A gente deve ter cuidado para não reforçar a noção de que aqueles com deficiências são objetos de pena. Relacionamentos equitativos não podem ser construídos sobre base de piedade. Em vez disso, a gente deve basear em experiências compartilhadas, histórias compartilhadas entre nós para criar um senso de empatia, um senso de eu sei o que você quer dizer. E isso não ignora as diferentes experiências. Claro que ter uma deficiência e ser imigrante não são experiências comparáveis. Da mesma forma que ser excluído de uma brincadeira e ser vítima de racismo não é a mesma coisa. No entanto, aonde as experiências se conectam, nós temos a oportunidade de construir um elo, uma ponte, um entendimento que se pode estender a outras situações de maneiras inesperadas. A justiça social ela é um aspecto importante da educação inclusiva. O desenvolvimento da empatia e o entendimento compartilhado entre indivíduos de diferentes origens, de habilidades diferentes, é importante para que a gente consiga sobreviver a esse novo século. Precisamos que mulheres, homens, jovens trabalhem juntos para abordar questões de desigualdade e injustiça que enfrentamos. Eu acredito que crianças e jovens podem voar alto, juntos, todos, muitos pássaros de todos os diversos. Nós estamos cientes que pessoas sentem, vivem, experimentam a solidão de maneira diferente, mas também que pessoas com e sem deficiência sentem e vivem isso do mesmo jeito. A maioria de nós já experimentou a solidão, mas vai ser através dessa interação com pessoas com deficiência que a gente vai ter a oportunidade de aprender lições valiosas, de apreciar a diversidade nas suas diversas formas. A criação do mundo, gente, ela depende da nossa capacidade coletiva de aprender sobre ser diferente, ser diverso, que essa é a grande lição. Oi, eu existo. Tem alguém aí?